Vamos receber nosso querido pastor Leonardo Mariano, que estará ministrando a palavra aos nossos corações. Vem cá, pastor, por favor. Eu quero chamar aqui o pastor Adilson, vai estar fazendo a oração pelo servo de Deus. Glória a Jesus. Pai, em nome poderoso do teu Filho amado Jesus, nós te apresentamos a vida do teu servo, Senhor. A tua palavra, Senhor, já está no coração dele. E que o teu Espírito Santo possa cooperar com ele nesse momento. E que essa palavra, Senhor Deus, ela despedace toda a rigidez que possa haver no nosso coração. Todo impedimento, todo endurecimento, toda dificuldade que tenhamos para assimilarmos a tua palavra, que nesta noite, ó Deus, o mover e o poder do teu Espírito atue nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir você que se assente no seu lugar, dizer da grande honra de estar aqui, ter sido convidado pelo pastor Douglas para estar aqui. Sinceramente, eu nem sei como que o pastor Douglas chegou até mim, mas ainda bem que ele chegou e eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, querendo passar até para cá, de tanto evento, tanta coisa boa, tanta comida boa. Gordo, onde vê tanta comida assim, fica animado, né? Tanta gente que sabe cozinhar. Eu falei, Senhor, acho que esse é meu lugar também, acho que eu já achei o meu lugar. Glória a Deus por isso. Um pastor pretinho, olha que coisa boa. Na nossa igreja nós temos uns pastores pretinhos também. Tem um menino lá, Gael, pai dele, brancão. A mãe dele falou assim, seu pai um dia vai ser pastor. Ele olhou assim, tu vai ficar preto, pai? Que tem muito pastor preto lá na igreja. Mas glória a Deus por estar aqui. Agradeço ao pastor Douglas que me fez o convite, pastor Fábio, que cedeu o púlpito para que eu pudesse estar pregando aqui. Hoje eu vim sozinho, não trouxe a esposa, não trouxe os filhos, eles estão lá na nossa igreja. E quando eu venho a primeira vez em alguma igreja, minha esposa sempre fala comigo, se prega direito para eu poder voltar lá contigo algum outro dia. Então tá, minha filha, se der certo. Se der errado também é culpa do pastor Douglas, eu não sei nem como que ele chegou até mim. Se der certo é a glória de Deus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu estou pastoreando uma igreja, congregação da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, lá no bairro do Caxambi. Só que eu sou oriundo, sou minhoca da terra de São João de Meriti. Imagina se eu fiquei feliz. Irmão, tem gente de São João em todo lugar que você vai, tem gente que já foi de São João. Todo lugar que você vai. Eu estive esses dias pregando em Blumenau, eu falei, eu sou de São João. O irmão encostou em mim e falou assim, pastor, eu sou de São João. Eu falei, tá aí. Certeza que em todos os lugares a gente vai encontrar barata e gente de São João. É impressionante. Eu fiquei feliz de saber que o pastor Adilson é de São João de Meriti. Estou mais tranquilo porque tem alguém de São João aqui. Atos capítulo 13, versículo 36, é o texto que Deus pôs ao meu coração para a nossa meditação essa noite, que diz, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio do Senhor ou de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Esse é o texto. Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, cita Davi como alguém que, no seu tempo, serviu conforme a vontade de Deus. É alguém que discerniu o seu tempo, discerniu a vontade de Deus e cumpriu cabalmente tudo aquilo que estava proposto para a sua vida, tudo aquilo que estava destinado para que ele pudesse viver. Davi, segundo o texto, ele conseguiu fazer isso no tempo em que tinha, no tempo em que viveu. Ele serviu à vontade do Senhor. Ele não serviu aos seus próprios anseios. Ele serviu à vontade do Senhor.
E Deus pôs esse texto ao meu coração para falarmos, já que estamos no final de um seminário de liderança, sobre aquilo que o Senhor espera que nós façamos no nosso tempo. Aquilo que o Senhor espera que nós façamos com o nosso tempo. E é importante nós entendermos que existem duas formas de nós passarmos por esta vida. Existem duas formas de nós cruzarmos a nossa jornada. Nós podemos cruzar esta vida ou passar por essa vida marcando o nosso tempo, ou nós podemos fazer apenas aquilo que as expectativas das pessoas lançam sobre a nossa vida. Eu lembro que há um tempo atrás, as empresas, quando eu comecei a trabalhar, as empresas tinham uma marcação de ponto que era uma prancheta, que você chegava lá, colocava o seu horário de entrada, você assinava o seu horário de entrada, na hora do intervalo você assinava o horário do intervalo, o horário do retorno do intervalo e o horário da saída. Você colocava lá os seus horários, todos os dias você fazia isso. Quem pegou esse tempo que a marcação era por prancheta? Antes disso, existia uma marcação que era uma maquininha e tinha um talão que você colocava e perfurava o talão. Quem pegou esse tempo? Olha os dinossauros aí. Esse pessoal colocava lá, crack, marcava o ponto, entrada e saída. Existem outras pessoas que já pegaram o tempo da biometria, colocava o dedinho lá, digital. Quem pegou esse tempo da digital? Boa. Hoje em dia a coisa já é facial, você coloca o rostinho lá, escaneia o seu rosto. Quem pegou o tempo aí do scanner? Tem gente que nunca trabalhou aqui, né? Que tem pessoal que nunca levantou a mão em nenhuma. Deus abençoe você que é herdeiro da promessa do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Nunca precisou trabalhar, que bênção. A gente não, a gente teve que trabalhar para chegar até aqui. Mas, fato é que quando você marca o ponto na empresa, o que o empregador espera que você faça? Que do horário da entrada ao horário da saída, você cumpra com aquilo que você foi contratado para fazer. Se você vende, que seja vender, se você arruma as coisas, se é a logística, que você faça logística, enfim, aquilo que foi determinado para que você fizesse, o empregador espera que você entregue aquilo durante o período que você foi contratado para fazer. Então, uma vez que você entregue aquilo que foi combinado, ao final do período, ou seja, se é semanal, quinzenal ou mensal, você receberá um pagamento por isso. Alguém vai te pagar, porque no contrato diz que se você cumprir a sua parte, a empresa deve cumprir a parte dela, que é pagar o seu salário. Bem, existe essa forma de nós cruzarmos também a vida, que é fazer aquilo que as pessoas somente esperam que nós façamos. Nada mais, nada menos, cumprir o protocolo, cumprir aquilo que se espera. Só que o texto que nós lemos diz que Davi, no seu tempo, ele não escolheu viver apenas para fazer o que se esperava dele. Ele escolheu fazer um pouco mais. Ele escolheu o quê, irmãos? Ele escolheu o quê? Fazer um pouco mais. Quero mostrar para vocês 2 episódios, por conta do tempo, 2 episódios em que Davi demonstra que no seu tempo ele escolheu fazer um pouco mais. O primeiro episódio está em 1 Samuel capítulo 17, quando o pai de Davi, vai chamar Davi e vai dizer o seguinte: olha, seus irmãos estão acampados para a batalha contra os filisteus e eu preciso saber notícias deles. Eu quero que você vá até lá e saiba como estão as coisas, o que está acontecendo. Leve lanche para os seus irmãos, leve lanche para os capitães, busque informações e me traga essas informações. Davi então deixa as ovelhas com uma pessoa responsável e vai na direção da batalha. Ele chega no campo de batalha e no momento em que ele chega, Golias está aparecendo ali no vale para gritar, pedindo um homem para que possa lutar com ele. Porque durante 40 dias, 2 vezes ao dia, Golias aparecia dizendo o seguinte: olha, eu vou lutar pelos filisteus e vocês me deem uma pessoa, um homem, um soldado, que possa lutar contra mim. Se nós perdermos, se eu perder, os filisteus serão seus servos. Se vocês perderem, vocês serão os nossos servos. Mas nenhum soldado se voluntariou,
nem o rei Saul se apresentou, e ele está debochando já do exército e debochando de Deus. Davi chega no momento em que ele está gritando contra o exército de Israel. Ali é o 40º dia em que ele está fazendo aquilo. Davi chega na hora, ele ouve as ofensas, ele ouve o grito, e ele pergunta às pessoas que estão próximas: o que está acontecendo? E aí contam para ele: esse gigante está 40 dias desafiando e pedindo um homem para que possa lutar contra ele em favor de Israel. Se ele vencer, nós seremos escravos. Se ele perder, os filisteus serão nossos escravos. E Davi está coletando informações, porque o pai pediu que ele fizesse isso. Sim ou não? Sim ou não? Você está comigo aqui, sim ou não? Sim. Então ele fala: tá, e o que ganha se lutar contra ele? Informações. Se lutar contra ele e vencer, a família vai receber riquezas, o vencedor casa com a filha do rei e nunca mais vai pagar imposto. Eu acho que foi isso aí que animou Davi. Nunca mais pagar imposto é uma coisa boa. Nunca mais paga imposto. Davi fala assim: eu vou lutar contra ele. Agora, minha pergunta é: Davi foi ali para lutar contra gigantes, sim ou não? Davi foi ali para buscar informações. Se Davi, ele pega essas informações, retorna para a casa do seu pai e diz para o pai dele: pai, as informações são as seguintes: existe um gigante que há 40 dias, 2 vezes por dia, grita e ofende os exércitos de Israel, pedindo um homem. Ninguém se voluntariou até agora, e a pessoa que se voluntariar, se vencer, vai ganhar riquezas, vai deixar de pagar imposto e vai casar com a filha do rei. Se ele tivesse feito isso, alguém o julgaria por não ter lutado com o gigante? Sim ou não? Não, porque era isso que se esperava que ele fizesse. A expectativa do pai é que ele fosse, voltasse e trouxesse as informações. Só que Davi decidiu fazer um pouco mais. Segundo episódio, depois que ele decide fazer um pouco mais, ele vai se apresentar para Saul, para o rei de Israel. E ele fala: Saul, eu vou lutar contra esse gigante. Obviamente que isso ali tem um plano divino para permitir que ele lute, porque ninguém em sã consciência permitiria um negócio desse. Mas ali havia a soberania de Deus abrindo aquela possibilidade para que Deus mostrasse que ele é poderoso. Então ele se voluntaria e Saul olha para Davi e fala assim: moço, não dá para você não, porque o guerreiro lá, ele já desde a mocidade é um guerreiro, ele é imenso e você não tem condições nenhuma de lutar contra ele. E aí Davi vai contar uma história que talvez ele não tenha revelado a ninguém, talvez tenha sido a primeira vez que ele contou aquela história. Ele diz: olha, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e em 2 ocasiões aconteceu de eu ter que resgatá-las. A primeira vez um leão veio, abocanhou uma das ovelhas, eu corri atrás do leão, eu o agarrei e eu o matei, libertando a ovelha. Em outra ocasião foi o urso, que também arrebatou uma das ovelhas, eu corri e matei o urso. E ele diz: o mesmo Deus que me entregou entregou o leão e o urso, é o Deus que vai me entregar esse gigante. Agora presta atenção aqui. Davi está contando uma história que é o seguinte: ele estava cuidando das ovelhas, apareceu um leão e pega uma das ovelhas. Irmãos, se Davi, ao invés de correr atrás do leão, e eu só acredito porque está na Bíblia que ele correu atrás do leão, que se não tivesse na Bíblia eu ia dizer que é a história do Naldo, mas está na Bíblia, é verdade. Se ao invés de correr atrás da ovelha, ele guardasse as outras ovelhas e se colocasse em segurança, alguém julgaria Davi por não ter corrido atrás do leão? Ninguém. Se ao invés de correr atrás do urso, ele tivesse se guardado e guardado as outras ovelhas, uma se foi, mas eu guardei as outras. Pai, um urso apareceu, levou uma ovelha, mas eu consegui guardar as outras ovelhas e ele também não me atacou. O pai o julgaria por ter deixado o urso levar uma das ovelhas, sim ou não? Não. Ele não seria julgado, ninguém falaria mal dele por ter perdido uma ovelha, seja para um leão ou para um urso. Então ele não precisava fazer aquilo, só que ele decidiu fazer um pouco mais. Você entende isso aqui? Se Davi tivesse feito apenas as coisas que se esperavam que ele fizesse,
nós não estaríamos falando dele aqui essa noite. Se Davi tivesse apenas levado as informações para o seu pai, nós não estaríamos falando dele aqui essa noite. Se Davi não tivesse ido atrás do leão e do urso, o que habilitou para que ele pudesse lutar contra o gigante, nós não estaríamos falando dele aqui essa noite. Nós só estamos falando de Davi porque ele decidiu fazer um pouco mais. Existia a expectativa das pessoas sobre ele, mas existia a expectativa de Deus sobre ele. Assim também, meu irmão, sobre a minha vida e sobre a sua vida, existem as expectativas das pessoas, mas existe uma expectativa de Deus. Deus sabe do que você é capaz. Você que lidera um PGM, você que lidera um grupo, você que está discipulando alguém, Deus sabe do que você é capaz. Deus sabe que nós podemos um pouco mais. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola que é uma parábola desconfortante, a parábola dos talentos. Ele diz que um senhor, ele vai se ausentar da terra, chama 3 servos. A um conferiu 5 talentos, a outro conferiu 2 e a outro conferiu 1 talento. E ele pede a esses servos para administrarem esses talentos enquanto ele vai se ausentar. Ele se ausenta e depois de determinado tempo ele vai retornar. Mas cada um desses devia fazer alguma coisa com o talento que recebeu. E talento é dinheiro, não é habilidade. Talento é dinheiro. Então cada um deles recebeu uma quantia em dinheiro que deveria administrar na ausência daquele senhor. E tu recebeu 5, ele corre e multiplica. O que recebeu 2 também multiplica. O que recebeu 1 guarda o talento, ou guarda aquela quantia em dinheiro, com medo de perder aquele valor. Só que o texto, lá em Mateus, vai nos dizer que cada um desses recebeu o talento de acordo com um elemento que Deus enxerga em nós. Projete, por favor, Mateus capítulo 25, versículo 14 e versículo 15. Mateus 25, 14, está escrito: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua, mais forte, segundo a sua capacidade. Então ele enxergou a capacidade que cada um tinha. E conforme a capacidade que ele sabia que cada um tinha, ele entrega os talentos. E ele vai para longe. Quando ele retorna, tem o momento da prestação de contas. No momento da prestação de contas, o que recebe 5 vem e fala assim: aqui estão os 5 talentos que o Senhor me deu e eu consegui com eles mais 5 talentos. E ele diz: bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que traz 2 talentos diz: olha, o Senhor me trouxe 2 e eu consegui multiplicar. Tem 4 talentos aqui. Repete as mesmas palavras de elogio. E aparece aquele que recebeu 1 talento. Ele diz: eu fiz diferente. Eu não perdi o que o Senhor me deu. Eu fiz a manutenção do que o Senhor me deu. Eu fiquei com medo de perder, eu fiquei com medo de que alguma coisa pudesse acontecer. E eu sei que o Senhor é alguém que cobra. Então eu decidi guardar, esconder o talento. E ele fala: você é um servo mau. Ele chama os outros servos de bons, porque eles multiplicaram o que eles haviam recebido. E chama aquele que fez a manutenção. Ele não perdeu, ele só não fez nada com o que tinha. E ele chama ele de servo mau. Irmãos, isso quer dizer para a gente que Deus tem expectativas com aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Deus não espera que você simplesmente não se perca. Deus não espera que você simplesmente fique dentro da igreja até quando as trombetas tocarem. Deus não espera que você simplesmente conserve a sua salvação. Ele está esperando que você multiplique isso. Ele está esperando que você seja um multiplicador daquilo que Ele colocou em suas mãos. Ele espera que eu seja um multiplicador daquilo que Ele me confiou, daquilo que Ele nos confiou. Alguém está entendendo isso? Diga amém. Não basta conservar, não basta manter, não basta não perder. O Senhor espera que nós multipliquemos. Deus sabe que você tem capacidade para fazer um pouco mais. Uma terceira história
está em 2 Reis, capítulo 13. Essa história é uma história que nos desafia demais. 2 Reis, capítulo 13, Eliseu, o profeta, está prestes a morrer, está enfermo e vai morrer. O rei Jeoás vai visitá-lo, e quando ele chega para visitá-lo, Eliseu está à morte. Ele percebe o quadro gravíssimo de Eliseu, se desespera e grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele dá um grito, um lamento, um grito de dor, porque Eliseu fora o profeta usado por Deus para ajudar vários reis na condução de Israel, tanto em guerra quanto nas decisões internas que eram necessárias. Agora esse grande profeta está morrendo, como se ele falasse: logo na minha vez vai morrer o profeta. Mas a Eliseu chama e fala assim: calma, pegue um arco que temos aqui. Ele pega um arco e fala: pegue uma flecha. Ele pega uma flecha e Eliseu vai fazer um ato profético com ele. Ele diz: abre a janela que dá para o Oriente. Ele abre, ele segura o arco, ele coloca a flecha e Eliseu segura a mão dele, puxa junto com ele e fala: agora solta. Eles soltam a flecha sai pela janela e ele diz: esta é a flecha da vitória do Senhor. O Senhor vai te dar vitória sobre todos os teus inimigos. Um ato profético. Aí o Eliseu diz para ele: agora você pegue as outras flechas que tem aqui e marque a terra, jogue-as na terra. A Bíblia diz que ele pega uma flecha, joga e marca. 2 flechas, joga e marca. 3 flechas, joga e marca. E ele para. Olha o que diz o texto, versículo 19, 2 Reis, capítulo 13, coloque por gentileza, me ajuda por gentileza. 2 Reis, capítulo 13, versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O profeta fica irado com ele e diz: eu disse que a flecha seria a flecha da vitória. Você entendeu que isso era um ato profético. Eu disse para você pegar as flechas que nós temos aqui e marcar a terra. Você jogou 3 flechas. E de acordo com o texto, existiam 6 flechas. Ele diz: você deveria ter marcado 5 ou 6 vezes. Então existiam ali 6 flechas. O que deixa o profeta indignado é saber que Jeoás podia ter feito mais, só que escolheu fazer menos. Ele tinha mais flechas, mas decidiu não usá-las. E aí, como consequência, a sentença é: porém agora, ao invés de você ter uma vitória completa sobre os seus inimigos, você viverá parcialmente. Ou você terá uma vitória parcial. Só 3 vezes você vencerá os seus inimigos. Isso me arrepia, por saber que o Senhor sabe quantas flechas nós temos. Deus sabe quantas flechas você tem. Pastor, o que é isso? Deus sabe quantos talentos, e agora eu estou falando de habilidades, quantos talentos Ele depositou em você. Deus sabe a capacidade que você tem. Deus sabe o potencial que você tem. E Ele está esperando que as suas flechas marquem essa terra, porque tudo que Deus te deu, Ele te deu para marcar esta terra. Nada do que Deus nos deu, Ele nos deu com expectativa de que a gente chegue lá no céu e use. Você imagina? Você fala assim: eu dei uma voz linda, estou doido para que ele chegue aqui no céu para ouvi-lo cantar. Não, nada do que Deus nos deu. Ele nos deu esperando que nós utilizemos isso quando chegarmos lá no céu. Tudo que Ele nos deu conforme a nossa capacidade. E Ele nos deu para marcarmos essa terra. Então Deus sabe o que você pode estar fazendo nesse tempo e que talvez você ainda não esteja fazendo.
Deus sabe quais são as flechas que você ainda tem para lançar e que talvez você não esteja lançando. Deus sabe quais são os recursos que te deu e que você talvez ainda não esteja usando. Um amigo meu, pastor também, ele começou a pastorear uma igreja e antes disso era um exímio ministro de louvor. E ele virou para mim e falou assim: agora eu só vou pregar. Eu falei: rapaz, mas tu ministra louvor, uma benção, toca demais, canta demais, como assim só vai pregar? Não, agora eu estou numa outra estação da minha vida. Eu falei: ih, rapaz. Eu falei: moço, se Deus te deu essa flecha, usa essa flecha. Se Deus te fez cantar, tem gente que é multiuso, meu irmão. Tem gente que canta, tem gente que cozinha, tem gente que fala, tem gente que tem flecha beça. Tem pessoas que têm uma flecha só. E eu disse para ele: se você tem 2 flechas, use as 2 flechas que você tem. Se você foi capacitado por Deus para fazer coisas que outras pessoas não foram habilitadas por Deus para fazer, que você use todas as suas flechas. O que acontece nesse texto de Jeoás é que ele tinha mais flechas para marcar a terra e ele decidiu não usar essas flechas. Mas eu creio que o Senhor esta noite está nos chamando para que nós possamos utilizar todas as flechas que Ele nos deu. Talvez você nunca vá subir no púlpito para falar, porque não é a sua flecha. Talvez a sua flecha seja fazer bolo brownie. É bolo brownie, irmã, que a senhora fez? É bolo brownie o nome? É bolo brownie. Talvez seja a sua flecha, fazer bolo brownie. Na minha igreja tem as irmãs da cantina. Fala assim: irmã, vai lá, pessoal, pelo menos orar. Pastor, pelo amor de Deus. De jeito nenhum, faz até o sinal da... De jeito nenhum. Me deixa aqui, eu estou orando aqui da cozinha, e fazendo comida, e orando, e fazendo comida, e orando. Meu irmão, e aquela comida vem ungida, glória a Deus. Quando eu era criança, eu sou nascido e criado no Evangelho. Quando eu era criança, na portaria da minha igreja, da igreja de onde a minha família era, tinha o irmão Severino, ele era o porteiro da igreja, um diácono, porteiro da igreja. O homem mais brabo que eu conheci na minha vida, não tem outro brabo igual aquele, bigodudo, brabo, lá em São João de Meriti. A gente entrava na igreja, ele ficava lá dentro da igreja, acabava o culto, pastor Fábio. Ele olhava o relógio assim, acabou o culto, o pessoal meio que conversando assim, ele apagava a luz, não queria nem saber, bora todo mundo para casa. Irmão, se estamos conversando aqui, não, vai conversar lá na rua, que eu vou fechar a igreja que eu tenho que ir embora. Bicho brabo demais. Irritado demais. Mas todos os dias que tinha culto, ele abria a igreja, era o primeiro a chegar, organizava as coisas. Eu nunca vi aquele irmão dar uma saudação na igreja, mas com a flecha que ele tinha, ele serviu ao Senhor com inteireza de coração. Era o responsável por abrir e fechar a igreja. Ele era o camarada. Na minha concepção de criança, o irmão Severino era quem mandava na igreja. Eu falei assim: meu irmão, ele tem a chave. Se ele não abrir, nenhum pastor entra. E aí eu botei na minha vida uma meta. Eu falei: Deus, eu quero ser igual ao irmão Severino. Eu quero um dia pegar a chave da mão dele e falar: agora quem manda nessa igreja sou eu. Existem tantos outros irmãos que, dentro do nosso contexto evangélico, nunca vão estar naquilo que nós conhecemos de uma forma equivocada como posições de evidência, mas que fazem uma diferença enorme porque são muito relevantes na obra. Querido, você chegou aqui, eu cheguei aqui, eu me impressionei, a igreja linda, toda organizada, toda limpa. A irmã me deu as coisinhas ali de primeira vez, eu preenchi lá, vou esperar vocês me ligarem em 24 horas, e falei: que coisa maravilhosa, tudo organizado. Mas não pense que foi só o pastor Fábio e o pastor Douglas que vieram aqui, organizaram isso, prepararam tudo para que nós pudéssemos estar aqui cultuando o Senhor. Existem outras pessoas que estão fazendo com que
este culto possa acontecer, que você esteja confortavelmente sentado aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Outros irmãos que já estavam aqui antes orando, Senhor, abençoa as pessoas que virão essa noite, abençoa as pessoas que chegarão aqui. Irmãos, nós temos muitos irmãos que estão lançando as suas flechas, e você não pode ficar para trás nisso. Lance as suas flechas, mas lance as suas flechas. Não queira ter a flecha do outro, queira ter as suas próprias flechas, porque Deus te deu algo muito específico. Eu me lembro que eu sempre, quando o pastor na minha igreja fazia apelo missionário, eu cresci em São João, mas depois nossa família migrou para São Cristóvão, e eu fui da Assembleia de Deus de São Cristóvão. E quando o pastor fazia apelo missionário, aqueles que querem se entregar para missões, venham à frente. Eu sempre ia, meu irmão, sempre ia. Eu falei, não tem muita coisa na vida, pelo menos vou ser missionário. Na minha cabeça, moro lá em São João, vai ver que Deus melhora a minha vida, pelo menos eu vou para o exterior. E ia para frente, o pastor orava. Tinha dia que ia algum grupo pessoalzinho, tinha dia que não ia ninguém, só eu ia. Apelo missionário, tá lá. Vamos orar aqui pelo irmão Léo. Aí o pastor Túlio orava, Deus abençoe o irmão Léo, e orava. Chegou um dia que o pastor falou para mim, eu tinha 21 anos. Ele chegou e disse assim, Léo, meu filho, você vai para a África. Eu falei assim, pastor, tanto lugar para eu ir. Só porque eu sou preto, o senhor fez alguma associação? Ele falou, não, você vai para a África. Eu falei, aí ele veio na brincadeira. Ele falou, não estou brincando não. Semana que vem você vai para a África. Eu falei assim, não, calma aí, pastor, não dá. A África não dá para mim, não. Me manda um lugar mais perto. A África... O máximo que eu já vim de São João é o centro da cidade. A África é um lugar muito longe. Aí falou assim, eu não estou brincando. Você vai para a África na próxima semana. Uma igreja americana pediu para que eu liberasse você, para que você os acompanhasse num projeto missionário, e você vai para lá. Porque eles te viram ministrando e querem que você vá para lá. Eu falei, pastor, na África macumba é coisa séria, pastor, é negócio de despacho. Eu falei, eu não estou muito crente para a África, não. E não estava mesmo, não. Cheio de vacilação, sabe aqueles crentes meio vacilão? Eu estava nessa vibe, 21 anos, vacilando a beça. Eu falei, pastor, não dá para eu ir, não, pastor. Não, você vai para casa, ora, se consagra, jejua. Eu falei assim, meu Deus do céu, voltei para casa, desesperado. Ele falou, amanhã você vai viajar para Brasília, leva o seu passaporte. Eu tinha passaporte já. Leva o seu passaporte, você vai lá, toma aqui o dinheiro da passagem, vai, carimba, pede o visto, vem, e na próxima terça-feira você embarca para a África. Eu ia para Gana. E eu falei, meu Deus do céu, como vai ser isso? Eu voltei para casa desesperado. Peguei o ônibus e estou indo para casa. E eu falando assim, Senhor, eu não posso passar vergonha naquele lugar. Meu Senhor, me ajuda, me guarda, coloca a unção na minha vida. Aí eu comecei a falar às pessoas que eu admirava. Deus, me coloca a unção do Billy Graham, unção do T.D. Jakes. Deus, eu quero levantar a mão e as pessoas caírem igual o Benny Hinn. E, irmão, eu falei mesmo, no meu fantástico mundo de Bob, eu saí falando, tudo vem na minha cabeça. Todo mundo que era ungido, eu falei, pega tudo isso e coloca em mim, Deus. Já que o Senhor vai me levar, então me capacita igual a esses homens. Quando eu cheguei na porta da minha casa, o Senhor falou algo que mudou a minha vida ministerial, mudou a minha vida como profissional, mudou a minha vida como um todo. Ele falou, se eu precisasse de 12 miligramas, eu teria feito 12 miligramas. Se eu precisasse de 3 T.D. Jakes, eu teria feito 3 T.D. Jakes. Se eu fiz um Leonardo, é porque eu preciso de um Leonardo. Vai com a sua flecha. Se Deus te chamou, vá com a sua flecha. Ainda que você ache que para os desafios que estão à sua frente, você precisa da flecha do outro. Você precisa ser como o outro é. Você precisa... Meu irmão, você não tem que imitar ninguém. Deus tem algo específico para você. Você não precisa se comparar com ninguém. Deus tem algo específico para você e vai te usar com as suas características. Os irmãos percebem que eu prego meio devagarzinho, né? Os irmãos falavam assim, uns amigos meus, Léo, você prega bem, mas tu tem que ter o prime, cara. Tu tem que ter o...
O Decovas, tu é muito lento. Tu tem que dar uma aquecida, cara, porque é uma mensagem boa, mas não tem um queima. Eu falei assim, rapaz, é verdade, né, cara? E voltei para casa em crise. Aí eu falei assim, Senhor, eu não tenho um queima, um prime. Como que faz, Deus? E tal, um idioma. Aí comecei a assistir Marco Feliciano, Juno Trovão. Falei, meu Deus, olha esses homens, Senhor. Aquela coisa do pessoal uma apoteose de poder. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer um trem desse um dia. E guardei aquilo. Aí um dia eu lendo a palavra do Senhor, Deus me leva no meu devocional, em Josué capítulo 1, versículo 5. Coloca aí, por favor. Josué capítulo 1, versículo 5. Eu em crise com o meu jeito de ser. Eu em crise com a forma como eu pregava. Deus me leva a Josué capítulo 1, versículo 5. Tem aí? Josué 1, 5. Isso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora presta atenção no detalhe que o Espírito Santo fez saltar aos meus olhos. Como fui com Moisés. Deus está falando para Josué, que vai substituir Moisés, está apavorado. Deus diz, como fui com Moisés. Deus não está dizendo, como fiz com Moisés. Deus não vai transformar Josué em Moisés 2.0. Ele está dizendo, como eu fui com ele, eu serei contigo. Eu não vou fazer contigo como eu fiz com ele. O que eu fiz com Moisés, eu fiz com Moisés. O que eu vou fazer contigo, eu farei contigo. Mas da mesma forma como a minha presença foi com ele, a minha presença será contigo. Isso curou a minha alma, em saber que eu não preciso ser como ninguém, porque não é a pessoa, é a presença de Deus na vida da pessoa. Não é a forma como fala, não é a forma como canta, é a presença do Senhor na vida daquela pessoa. Eu falei, Deus, eu estou curado. Aí fui falar num grupo caseiro de uma irmã que estava fazendo aniversário, uma querida, amiga da minha mãe. E aí se reuniram, a gente queria tanto que o pastor Léo viesse. Aí fui lá para falar. Aí falei, preguei. No final veio uma senhorinha, aquela bonitinha, pequenininha. Ela falou, eu quero dar um abraço no Senhor. Ela falou, eu tenho 82 anos. Eu falei, meu Deus, que linda. Deixa eu dar um abraço no Senhor. Me abraçou assim, aí ficou abraçadinha. Ela falou, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Senhor estava falando ali. Eu falei, ai Senhor, como ele fala lindo. Aí eu fiquei todo, né? Que coisa boa. Aí ela disse, o Senhor fala igual o meu padre. Entrei em crise de novo. Eu não tenho queima, eu não tenho idioma. Ela achou lindo porque era igual um padre. Eu falei, irmã, não sou padre não, sai velhinha. Entenda isso aqui. Eu estou falando isso para que você entenda que Deus vai te usar do teu jeito, como você é, com as suas características, com as suas próprias flechas, mas Ele vai requerer todas as flechas que você tem. Ele espera que você use todas as flechas que você tem. Para marcar o nosso tempo, nós temos que fazer além das expectativas que as pessoas lançam sobre a nossa vida. Se Davi tivesse no seu tempo cumprido as expectativas, ele teria dado notícia ao seu pai ao invés de ter lutado contra o gigante. Ele teria fugido do leão ao invés de correr atrás do leão. Ele teria fugido do urso ao invés de lutar contra o urso. Ele não teria lutado contra o gigante. E nós não estaríamos falando de Davi essa noite. Se ele só fizesse aquilo que se esperava que ele fizesse, você talvez nem soubesse quem foi Davi. Mas porque no seu tempo ele decidiu fazer um pouco mais. Quando precisou cuidar de ovelhas, ele cuidou. Quando precisou tocar harpa, ele tocou. Quando precisou lutar, ele lutou. Quando precisou desafiar gigantes, ele desafiou. Quando teve que sentar no trono, ele sentou. Quando teve que buscar a arca, ele buscou. Ele usou todas as suas flechas.
Eu e vocês não podemos ser diferentes. Nós precisamos usar tudo aquilo que o Senhor nos confiou, porque Ele está esperando que nós utilizemos. Existem pessoas que estão esperando aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, porque isso vai abençoá-las sobremaneira. Não tenha dúvidas, existem pessoas que serão resgatadas através de algo que Deus fará através da sua vida. Existem pessoas que vão ser tocadas a partir de algo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Eu não sei quais são as flechas que Deus te deu. Eu vi hoje aqui a turma da mídia operando com câmeras, uma flecha poderosa para a nossa geração, para o nosso tempo. Os meninos tocando, a turma cantando, o pastor dirigindo, fazendo programação, pensando em coisas, em projetos para a igreja, todos funcionando de acordo com as flechas que receberam do Senhor. Meu irmão, não existe nenhuma flecha que seja dispensável no reino de Deus. Aquilo que Deus te confiou, Deus precisa que você use. Pastor, mas eu não sei fazer muita coisa. O que você sabe? Porque Deus não está pedindo daquele que tinha um talento que ele entregasse 5. Ele tinha expectativa sobre o talento que deu. Deus não tem expectativa na sua vida de encontrar aquilo que eu estou entregando. Ele tem expectativas que você desenvolva aquilo que Ele te deu. Deus não vai cobrar de você que você seja o que o pastor Fábio é. Deus vai dizer para você: eu estou esperando que você seja quem eu te criei para ser. Eu estou esperando que você viva quem eu te criei, ou como eu te criei para viver. O salmista diz que os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Essa semana eu estava orando sobre esse salmo em casa. E eu falava: Senhor, eu estou conseguindo ser quem o Senhor escreveu no livro? E chorei muito, irmãos. Eu estou conseguindo ser quem o Senhor escreveu no livro? Aquilo que o Senhor escreveu. O Senhor diz que tem projetos para mim. A palavra do Senhor nos diz, em Jeremias capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Esses pensamentos significam projetos, planos. Ou seja, Deus planejou a nossa vida. A sua vida não é acaso, a sua vida não é um acidente. Você não é um improviso de Deus. Deus planejou você. Eu vou repetir porque foi um aleluia só. Deus planejou você. E a minha pergunta a Deus é: Senhor, a essa altura da vida, eu sou aquela pessoa do plano? Eu estou vivendo aquilo que o Senhor escreveu no seu plano? Deus diz para Jeremias: Jeremias, antes que você fosse concebido, eu te conheci. Essa palavra é uma palavra que eu uso sempre para pregar em setembro amarelo. Eu sempre uso essa mensagem. Deus diz: antes que você fosse para o ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. Para dizer para Jeremias e para nós que nenhum de nós é acidente, não importa quais foram os contextos do seu nascimento, você sempre esteve no plano de Deus. Deus já tinha um plano para a tua vida. Está dizendo, você nem estava lá e já era um plano meu. Antes de sair de lá, eu já tinha escrito o projeto: Jeremias será profeta. A nossa oração tem que ser: Senhor, como que eu estou dentro do teu plano? Eu estou sendo o Léo do plano? Se eu não estou, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Eu estou sendo o teu filho de acordo com o plano que o Senhor escreveu para mim? Se eu não tiver, apaga o que eu estou escrevendo e me leva para o teu plano. Porque eu posso estar redondamente enganado, pensando que tudo que eu estou fazendo está dentro do plano de Deus, e pode não estar. Eu falo: Senhor, não me deixe enganado, não me deixe gastar a minha vida tentando fazer com que os meus planos sejam estabelecidos e que eu fuja completamente do seu plano. Então me leva de volta para o teu plano. Eu quero ser aquilo que está escrito no teu livro. Como o Senhor escreveu a minha vida, eu quero essa vida. Quem quer essa vida? Eu quero essa vida.
Eu quero jogar as minhas flechas. Eu quero marcar a minha geração. Talvez eu nunca vá ser um camarada que alguém vai conhecer e falar assim: ah, aquele lá é o Mariano. Dificilmente vai acontecer na minha vida. Zero problema. Não está escrito que seria assim para mim. Zero problema, eu não tenho crise. Eu estou perseguindo ser aquilo que está escrito no livro a meu respeito. Eu estou perseguindo usar as minhas flechas. E eu quero encerrar esta mensagem usando uma flecha minha. Eu canto. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui para cantar comigo. E deixa eu dizer algo para você. Sabe por quê? Porque quando Deus me deu essa mensagem, Ele falou assim: não adianta você só pregar, porque eu te dei habilidade para cantar. Você tem que cantar. E eu fiz um compromisso com Deus. Eu não vou cantar, gastar aqui meia hora cantando, não. Eu tenho um compromisso com Deus. Ainda que eu não seja convidado para cantar, em todo lugar que eu for pregar, eu vou cantar, porque é a minha flecha também. Eu não posso usar só uma, eu tenho duas. Eu tenho que dar as duas flechas. E eu vou fazer isso para te incentivar, para te encorajar. A dizer para você, não importa quais sejam as suas flechas. Talvez a sua flecha seja ensinar. Talvez a sua flecha seja a prestação de socorro. Talvez a sua flecha seja ouvir pessoas. Talvez a sua flecha seja ir atrás de pessoas. Você seja um evangelista. Talvez a sua flecha esteja no mundo corporativo. Você vai ser alguém que vai trazer outros empresários, outros comerciantes para a presença do Senhor. Eu não sei quais são as suas flechas. Talvez você vai lançar suas flechas dentro de uma sala de aula. Mas aonde quer que o Senhor te levar, tenha certeza, Ele está esperando que você use as suas flechas. Eu queria cantar junto com a igreja, sonda-me, Senhor, e me conhece. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Como flecha que acerta o alvo. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Posso pedir a igreja ficar de pé, pastor? Fique de pé. Vamos cantar todo mundo junto? Todo mundo junto? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração, Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor.
sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como Monte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. quero ser usado. Da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olha aqui para mim. Deus precisa de você. Se você foi tocado por esta palavra, vem aqui ao altar, deixa eu orar por você. Se o Senhor tocou no seu coração, talvez você seja alguém que tenha tantas habilidades, mas está escondendo algumas flechas de Deus. Não esconda as suas flechas. Venha no altar, deixa eu orar com você. Talvez você tenha 2, 3 flechas, mas o pastor Fábio só conhece uma. Venha no altar, venha ao altar do Senhor. Silêncio aqui no altar do Senhor. Você que está na galeria, desça. Se o Senhor falou contigo, desça, vem aqui. Você não tem que ser igual a ninguém. Você não tem que fazer igual a ninguém. Deus não está esperando que você seja cópia de ninguém. Deus não te criou para ser a cópia de ninguém. É do seu jeito. Deus vai criar oportunidades para que você, do seu jeito, possa marcar a sua geração. Isso. Venha mesmo, eu estou esperando você para nós orarmos. Se você não conseguir chegar aqui ao altar, dobre o joelho aí onde você está. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui com as minhas flechas. Eu estou aqui com as minhas flechas. Talvez você tenha abandonado algumas flechas por decepção, por frustração, porque alguém te tratou mal, porque alguém não te reconheceu. Talvez você tenha escondido algumas flechas por causa das perseguições. Deus está dizendo: eu estou precisando das suas flechas. Deus está precisando das flechas que Ele te deu. Eu vou repetir: Deus está precisando das flechas que Ele te deu. Eu vou repetir: Deus está precisando das flechas que Ele te deu. Apresente as suas flechas ao Senhor esta noite. Apresente suas flechas ao Senhor esta noite. Do seu jeito, como você é, da sua forma, a sua maneira. Não pense que o Senhor não se importa com você, ou porque Deus não vai te usar, porque você é do jeito que você é. Não, o Senhor sabe que você é assim. Tem lugar para você, tem lugar para você aqui no altar, tem lugar para você aqui no altar. Eu vou passar para o pastor Fábio orar, mas eu quero que você venha. Eu vou orar então, mas venha.
Já tem uma pessoa para Jesus aqui à frente. Onde está a segunda pessoa para retornar para Jesus ou para entregar a vida a Jesus? O Senhor te deu uma habilidade, o Senhor escreveu a sua história. O Senhor está esperando que você seja alguém diferente do que você está sendo hoje. Você que precisa entregar a vida a Jesus, corre para o altar também. Saia do seu lugar, corra e venha para o altar. Jesus te viu aqui esta noite. Jesus sabe que você está aqui essa noite. Esta palavra também é para você. Saia do seu lugar, venha para o altar do Senhor. Venha para o altar do Senhor. Você que precisa entregar a vida a Jesus, venha, alguém vai te abraçar. Chegue aqui ao altar, nós queremos orar por você. Glória a Deus, mais uma pessoa para Jesus. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Venha, venha, venha. Diga para alguém que está perto de você: eu quero ir lá no altar. Venha. Não fique pensando nas coisas que você tem que deixar e que você tem que mudar. Não, isso é uma obra do Espírito Santo. Só venha, só venha, só venha. O Espírito Santo está falando com você. Venha, rompa com tudo isso que está te prendendo e venha, porque há uma história escrita para você, há uma história escrita para sua família, há uma história escrita para sua casa. Venha, 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 venha. Enche-me e usa-me. Oh Deus, nós vamos orar. Feche seus olhos. Aceitando a Jesus, 3 pessoas aceitando a Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Com a permissão do pastor Fábio, eu vou fazer essa oração bem baixinho, bem baixinho. Não esconda mais suas flechas. Nunca mais esconda essas flechas. Nunca mais esconda essas flechas. Você vai se apresentar para o pastor Fábio. Pastor Fábio, eles vão procurar o Senhor e vai dizer: pastor, além disso eu faço isso também. É que eu nunca falei para o Senhor. Além disso eu já fiz isso também. É que eu nunca disse para o Senhor antes. Tem flechas escondidas aqui que o Senhor está trazendo à tona. Tem flechas escondidas que Deus está trazendo à tona. Tem flechas escondidas que vão voltar à atividade. Que vão voltar à atividade. Você não tem apenas uma flecha. Eu sei que tem gente que tem mais de uma flecha aqui. Tem gente que tem mais de uma flecha. Deus está dizendo: eu preciso de todas. Eu preciso de todas. Eu preciso de todas. De todas. De todas. Deus, eu oro pelos teus filhos e filhas que estão aqui agora, Senhor, rendidos diante do Senhor. Ah, Deus, e que presença gloriosa. E que presença maravilhosa esta que nos envolve nesta casa esta noite. O Senhor está aqui. E o Senhor está aqui para ativar as nossas flechas. O Senhor está aqui para ativar as nossas flechas. O Senhor está aqui para ativar as nossas flechas, para dizer: filho, filha, eu te dei esta capacidade. Eu te capacitei. Eu te ferramentei. Eu te instruí. O problema foi que você se comparou. O problema foi que você quis ser o que você não era. O problema foi que você esperou o reconhecimento humano. O problema foi que você quis as expectativas humanas. Mas Deus está dizendo: filho e filha, eu estou aqui para ativar essa flecha de novo e para dizer: eu estou contando contigo. 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 Deus, eu oro em nome de Jesus. Ativa os teus filhos. Ativa os teus filhos, ativa as tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, que a DC Nova Jerusalém possa experimentar um tempo de flechas ativadas que vão marcar esse tempo, que vão marcar esta geração, que vão marcar esta cidade, que vão marcar esta nação. Gente simples, mas com coração ardendo, com coração rendido e do jeito que o Senhor chamou. Eu abençoo os teus filhos, Senhor. Eu oro também por aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que reconhecem os seus pecados
e que agora, Senhor, fazem uma aliança contigo. Eu peço que o Senhor possa perdoar seus pecados. Eu peço que o Senhor possa escrever os seus nomes no livro da vida, e que eles possam a partir de hoje saber, sim, há uma história que Deus escreveu para mim e eu viverei esta história. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.